Aqui, ó, o carro na lama que eu falei, andar no gelo, atritar as mãos, segurar um copo d'água, pular de paraquedas e as outras aplicações aí do atrito. Beleza? Vamos lá. Com relação à direção, né? Se a força de atrito existe, então ela tem que ter módulo, direção e sentido. Então, vamos falar da direção. Para onde que a força de atrito vai, né, vai trabalhar? Né? E a gente percebe que ela é sempre tangencial à superfície de contato, tá bom? Então, fazendo um experimento científico, já que vocês estão aí sentados na cadeira de vocês, quem tem a cadeira de rodinha vai ser mais fácil. Se você conseguir empurrar a mesa, você vai perceber que você empurra a mesa para um lado e você é empurrado para o outro. O mesmo acontece quando você caminha, tá? Você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Veja que as forças trabalham sempre na horizontal, beleza? Muito bem. Vamos falar então do sentido, né? Que é essa evidência que a gente já está falando. A força de atrito vai ser sempre uma força de reação à força que você aplica, tá? E ela sendo uma força de reação, ela tem uma tendência, tá? Ela sempre aponta para o lado contrário à tendência de movimento. Então veja que não precisa você entrar em movimento, né? Digamos que você tem um objeto muito pesado, como um armário, e você quer empurrar esse armário. Você faz uma força sobre ele, mas você não consegue mover o armário, porque a força de atrito dele com o chão é muito grande, né? Mas veja que existe uma tendência de movimento. A tendência seria que você conseguisse empurrar o armário, né? Mas você não consegue. Então, para onde que vai apontar a força de atrito? Ela aponta no sentido contrário a essa tendência. Então, não precisa necessariamente um objeto estar em movimento. Se ele estiver em repouso, a força de atrito já vai aparecer e ela vai aparecer sempre contrária a essa tendência do movimento. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Tô calminho. Muito bem, sentido. Então vamos lá. Nesse caso aí, ó, observe que o pé do homem, a força de atrito possui o mesmo sentido do movimento dele, pois ela é contrária à tendência de escorregamento do pé. Então o homem empurra o chão para trás e o chão empurra o homem para frente, tá? Então perceba que sempre com relação ao sentido, a força de atrito vai ser contrária ao movimento, mas não somente contrária ao movimento. Digamos que eu não tenho movimento, né, que eu esteja empurrando um objeto do qual não vou conseguir mover ele, um objeto muito pesado, tipo um armário, muito pesado, eu não vou conseguir mover. Então, à medida que eu vou fazendo força no armário, a força de atrito ela vai aparecer como uma força de reação, no sentido contrário. E vai ter a mesma intensidade, já estou me adiantando, vai ter a mesma intensidade da força que você está aplicando, porque a força de atrito aparece como sendo uma força de reação. Mas essa força, ela aparece sempre contrária à tendência do movimento. Eu quero ressaltar essa tendência aqui, porque isso cai em prova, tá? Essa tendência que muda tudo. Eles colocam assim, ó, essa é a evidência de que a força de atrito é contrária ao movimento, certo ou errado? Errado. Força de atrito não é contrária ao movimento. Por quê? Quando não tem movimento, o que acontece? Não tem força de atrito? Mentira. A força de atrito ela existe, mas ela é contrária à tendência do movimento. Tudo bem? Vamos lá. Para você empurrar o objeto, sua força precisa ser maior que a força de atrito. Então, sim, perfeito. E se sim, como que a gente sabe a força máxima do atrito? Calma, a gente vai chegar lá. Beleza. Então já estamos nos adiantando. Vamos falar agora de intensidade, tudo bem? Vamos lá. Vamos falar de intensidade. Como é que a gente vai saber a tendência do movimento? A gente vai ter que ver para onde as forças atuam, né? E se o objeto se move ou não. Cada caso é um caso que a gente vai estudar. Tudo bem? Vamos falar de intensidade. Então tá aí o exemplo, você está empurrando um armário, né? Com toda a sua força, né? Digamos que essa superfície tem um atrito muito grande. Então você vai perceber que o atrito entre as duas superfícies, né?
entre as superfícies de contato vai fazer com que você consiga deslizar ou não. Por exemplo, se essa superfície fosse de gelo, seria mais fácil escorregar a caixa? Né? Se fosse um chão encerado, polido, seria mais fácil escorregar? Agora, o contrário, se fosse concreto, rugoso, né? Ou se fosse areia, né? Você vê que tem uma diferença. Então, vai depender da superfície de contato, do material? Vai depender do material. Né? Essa é uma evidência importante. E outra evidência importante é saber que quanto maior, mais pesada é essa caixa, mais difícil ela é de mover. Então, a força de atrito ela tem que ser proporcional ao peso, né? Quanto maior o peso do objeto, mais difícil é de mover esse objeto. Na verdade, a força de atrito ela não tem que ser igual à força peso, tá? A força de atrito ela é igual à força de contato entre as duas superfícies. Lembra que a gente estudou ação e reação, né? E teve uma discussão a respeito de se a reação da força-peso era a força normal? Lembra disso? E eu falei assim, não é. A reação, força-peso, não é a reação dela, não vai ser normal. Né? A normal é uma reação à força de contato entre as duas superfícies. Né? Ou seja, existe o contato, existe uma força de contato, né? Então o bloco empurra, né, a mesa, né, o chão para baixo, e o chão empurra o bloco para cima, e eles se equilibram. Então, proporcional a essa força de contato, nós temos então a força normal. E aí fica, normal. Vamos lá. Então é melhor a gente tratar dessa maneira, não proporcional à força peso do objeto, não ao peso, mas assim a força de contato entre os dois. Tudo bem? Vamos voltar aqui que está cheio de pergunta. Como que a gente vai saber a tendência do movimento? Já foi essa, né? Sim, empurrando ou puxando os dois. São força de atrito, né? Não entendi, Maria. Tem como repetir? Formular melhor? Vanessa, sim, você passava os exercícios desconsiderando o atrito. Beleza, era desconsiderando o atrito, e agora nós estamos considerando. Professor, hoje você está acelerado. É porque é muita coisa para ver, muita coisa. Eu vou tentar diminuir um pouquinho o ritmo, tá bom? Mas ficou alguma coisa aqui para trás que vocês querem que eu repita? Se quando ele está puxando a caixa, ele continua fazendo força de atrito? Sim, nesse caso vai haver atrito, né? Então o cara, ao invés de empurrar, está puxando, na verdade você só está alterando aí o sentido do movimento, se era para a direita ou se vai ser para a esquerda. Tanto faz se ele está empurrando ou puxando. Eu não estou olhando agora para o homem, eu estou olhando para a caixa, tá bom? Nesse caso, ele está movendo a caixa para um lado, então a força de atrito sempre vai aparecer contrária à tendência de movimento, tudo bem? Eu coloquei o tendência no meio para a gente ir exercitando, mas sempre vai ser contrário ao movimento. Se existe movimento, a força de atrito ela é contrária ao movimento, tá bom? Opa, foi Maria, beleza. Então, gente, a gente já viu a questão da direção, que é sempre tangencial à superfície, do sentido, que sempre aponta no sentido contrário, né, porque é uma força de reação, tudo bem? E agora com relação ao módulo. E tem duas evidências que a gente fala a respeito das superfícies, depende da superfície, cada superfície tem um atrito diferente, né? E também vai depender da reação ao peso, né? Não é bem reação ao peso, eu estou colocando entre aspas porque é reação à força de contato entre os dois, tudo bem? Que é a força normal. Beleza? Podemos seguir? Vamos seguir. Ninguém tem dúvida? Opa, apareceu uma. Professor, então se a questão dizer que a força de atrito é proporcional com a força peso, tá errado? Tá errado. Porque ela é proporcional à normal. Perfeito. Tá errado. Não é proporcional à força peso, é proporcional à força de contato entre os dois, ou a força normal, que é a força perpendicular ao plano, tudo bem? Recapitulando, Vitória. Direção sempre tangencial à superfície. Sentido sempre aponta no sentido contrário ao do movimento, quando ele existir, ou quando ele não existir, contrário à tendência do movimento. Tudo bem? E com relação ao módulo, a gente viu aqui que tem uma evidência
depende da superfície de contato e vai depender também da força normal, né, desse objeto aí. Foi? Qual é a implicação prática disso aí, de tendência? Porque nem sempre o objeto vai se mover, tá? Nem sempre o objeto vai se mover. Por exemplo, se você empurrar a parede, você não vai conseguir mover a parede, né? Mas existe a força de atrito ali. Eu vou te perguntar, não tem movimento, ela é contrária ao movimento. Para onde que essa força de atrito vai apontar? Ela vai apontar no sentido contrário da tendência. Então, se você empurra a sua parede para a direita, ela vai fazer uma força sobre você para a esquerda. Então, tá vendo que tem uma tendência de movimento? Entenderam essa questão da tendência? É quando não há movimento. Beleza, vamos seguindo então. Reunindo as nossas evidências, agora nós vamos tentar calcular e compreender o que seria a força de atrito. Muito bem, a força de atrito, como a gente viu, o módulo dela depende da superfície de contato, né? Lembra se é rugoso, ou se é polido, ou se o chão é liso, ou se não é. E aí, cada material vai ter um coeficiente de atrito, aquilo que a gente chama de coeficiente de atrito, que é essa propriedade, ela é definida numericamente por isso, tá? Então, é assim que os físicos interpretam. Então, tem um número, esse número não possui nem unidade, para você ter ideia, o μ, né, que é essa letra grega aqui, é o M minúsculo grego, tá? O μ, ele é o coeficiente de atrito e ele não possui nenhuma unidade específica, tá? Mas ele diz para a gente, ele informa mais ou menos, né, para a gente quão fácil é você deslizar duas superfícies. Então, ele sempre vai dizer assim, ó, duas superfícies, uma de alumínio e uma de aço carbono, né? Então, ele sempre vai dizer quais são as duas superfícies, né? Então, um bloco de madeira desliza sobre o asfalto, né? Sei lá, uma bolinha de cobre desliza sobre o ferro fundido. Então, você começa a perceber aqui, ó, que é muito mais, né, muito mais fácil atritar grafite com grafite, que é 0,1, do que, por exemplo, atritar aí borracha com asfalto, que é 0,4. Veja que é 4 vezes maior o número, né? Entre eu atritar grafite com grafite e atritar borracha com asfalto, tá bom? Então, existe essa diferença entre as superfícies, né, que a gente chama de μ. E é proporcional à força normal, como nós já vimos anteriormente. Então, definindo a força de atrito, eu quero relembrar que força é massa vezes aceleração. É lá na segunda lei de Newton, tá? Então, toda e qualquer força é massa vezes aceleração. Mas força de atrito também é calculado com o coeficiente de atrito e a força normal. Ou seja, a força de atrito é μ vezes normal. Tudo bem? E não tem nenhuma frasezinha para isso, tá, gente? É só isso mesmo. Força de atrito é o μ vezes normal. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode indo? Vocês têm que manter o contato comigo, porque às vezes eu acho que eu caí, não sei o que está acontecendo. Esse N na fórmula é a força? Não, a força é o FAT. Força de atrito, tudo bem? É a força de atrito. O μ é o coeficiente de atrito. Depende da superfície de cada um. Esse geralmente é o número que ele dá para você nos exercícios. Tudo bem? Sim, a normal é a força normal. N é a força normal. Muito bem. É a força normal à superfície. Podemos? Não entendi o que é esse μc e μe. Calma que eu vou explicar. Como eu disse para vocês... Deixa eu ver se é agora. É agora. Vamos então, agora a gente já definimos o que seria a proporcionalidade da força de atrito. Agora a gente vai tentar entender o que de fato é que faz isso com os objetos, tá? E o que faz isso com os objetos é justamente a rugosidade na superfície, tá? A gente acha que a superfície é lisa porque o nosso tato é terrível, né? É horrível. A gente não tem um bom sentido para determinar se uma superfície é lisa ou não. Né? Até mesmo quando a gente amplia essa superfície, a gente percebe que ela tem vários poros, né? Várias rugosidades. E o que acontece? Acontece que quando esse objeto está em repouso, né, essas rugosidades elas se encaixam umas nas outras.
E aí, quando você vai fazer uma força lateral, né, é difícil de você mover esse objeto. Mas não somente isso, não só do ponto de vista mecânico, mas vocês vão aprender lá no terceiro ano, quando vocês forem estudar força elétrica, né, até mesmo algumas forças moleculares lá na química, que existe uma interação entre essas duas superfícies, que é uma interação atômica, a nível atômico. E quando você soma várias forças pequenininhas, acaba que você tem uma força grandona. Então, como vocês vão estudar isso daqui no futuro, essa interação atômica, eu vou desprezar ela por enquanto. Eu vou tratar apenas desse ponto de vista mecânico, tá bom? Que é quando as rugosidades se encaixam. Beleza? Então é isso daí. Essa é a justificativa por que existe a força de atrito. E vale citar um caso interessante que você já percebeu que é muito mais fácil escorregar quando tem algum líquido, água, óleo ou qualquer outra coisa? Por que isso acontece? Porque o líquido, que é um meio mais fluido, ele vem e ele entra aqui, né, nesses buraquinhos aqui, ocupando esses espaços menores, né, aqui, né, ele vai enchendo, né, ali a superfície. E como ele é um meio que não possui uma forma definida, é óbvio que vai ficar muito mais fácil do de cima deslizar sobre o de baixo. Vocês concordam com isso? Concordam? Beleza, então a gente está seguindo junto. Então tá aí, é por isso que quando a gente tem aí um toboágua, né, a gente tem a água, fica mais fácil da gente poder deslizar. Então vejam que nem sempre o atrito é uma coisa boa, né? Para descer no toboágua, o atrito é uma coisa ruim, né? Já nesse outro caso aqui, né, o atrito seria uma coisa boa, né, que a pessoa não iria escorregar. Beleza. Não entendi, professor Giovana. O que foi, Giovana? Qual parte? Não entendeu o motivo, a mecânica? Veja bem, tem rugosidade entre as duas superfícies, tá? Então, o que acontece? Essas rugosidades, elas se encaixam e aumenta ali a área de contato entre eles, tá bom? E aumenta as interações que tem, as interações atômicas e moleculares que estão ali presentes, tá? Esse do ponto de vista atômico a gente só vai estudar lá no terceiro ano. Então eu vou tratar agora com vocês somente ali do ponto de vista mecânico, tá bom? Que é justamente o fato de um encaixar no outro. Então quando a gente vai fazer uma força lateral, é difícil, né, da gente romper ali essas superfícies, né? Essa força que é gerada ao contrário, que é a força de atrito. Tudo bem? Por isso que no chinelo tem essa ruguinha, isso mesmo, para evitar de escorregar, para se encaixar melhor no piso, perfeitamente. É isso mesmo. Não é porque tem não é porque não tem atrito com a água. Vamos lá. A água tem atrito, tá bom? Mas o atrito dela é menor do que o atrito de uma superfície com a outra, tá? Por quê? Porque ela ocupa, quando eu tenho uma superfície e jogo água nessa superfície, a água, que é um meio fluido, ela simplesmente ocupa os espaços mais baixos aqui, ó, né? Então você vê que ela está meio que nivelando aqui o piso, né? Então a água ela entra ali e aí não permite que tenha um total contato entre os dois, né? A água meio que fica uma camada no meio, né? Então fica mais fácil de deslizar entre as duas superfícies. Foi? Papai, essa daqui não tá com cor, não tá. Espera um pouquinho, eles estão ouvindo o áudio. Bom, vamos para frente então. E sim, vale citar o efeito aí, né, que é o mais conhecido nos automóveis, né? Por isso que quando chove a gente tem que ter atenção redobrada na direção, tá bom? Que é o efeito de aquaplanagem. O que é a aquaplanagem? É justamente quando a água fica ali entre o pneu e o asfalto, né? E faz com que o carro deslize mesmo. É por isso, justamente, que tem esses vincozinhos aqui no pneu. Tá vendo que tem uns, né? O pneu ele não é totalmente liso. Por quê? Para que a água consiga escapar por esses furinhos, né? Ela consiga ir para o lado de fora, aumentando a superfície de contato do pneu com o asfalto, né? Então precisa ter essas cavinhas aqui. O que acontece se o pneu é careca? Se o pneu é careca, não tem cavinha, a água não vai sair. Então um pneu careca na chuva é extremamente perigoso. Tudo bem? Só para a gente citar aí a aquaplanagem.
Bom, eu queria que vocês fizessem aí um experimento na casa de vocês, tá bom? Eu quero que vocês vão lá, sei lá, se puder, tá, gente? Se puder. Eu quero que vocês empurrem um objeto pesado a fim de tirar ele do lugar. Tem que ser pesado, aquele que é difícil da gente mexer, sabe? Aquele que você escorrega um pouquinho para trás. Eu quero que vocês tentem fazer isso daí. Tá? E eu quero que vocês percebam duas coisas. Eu vou falando, vocês vão fazendo. A primeira coisa é que é muito mais fácil de manter o objeto em movimento do que tirar ele do lugar. Você faz mais força para tirar ele daquele estado de inércia do que quando ele já está em movimento. Eu quero que vocês percebam isso. E uma segunda força é que sempre você provavelmente vai escorregar para trás. Ou seja, você é contrário à tendência do movimento. Tudo bem? E aí, alguém já fez? Pode me dar um sim aqui no chat? Verdade. Tem gente empurrando a mesa do computador. Cuidado! Então, tem gente caindo aí na live, viu? Muito bem. Então, essas duas coisas. Então, eu quero... Por quê, né? Professor, por que é mais difícil da gente tirar o objeto do lugar e por que é mais fácil manter ele em movimento? Né? Por que isso acontece? Mas você não ia conseguir, Joseph, empurrar a parede, né? Não ia conseguir colocar ela em movimento. Não só por conta da inércia, mas tem um outro fator aqui, no atrito em si. Perceba que quando o objeto está parado, né? Digamos que eu tenho duas superfícies e o objeto estava parado, essas duas superfícies se encaixam uma na outra e se moldam ali, uma encaixada na outra. O que acontece quando eu coloco essas duas superfícies em movimento, né? Então ela vai desencaixar e aí você percebe que, né, vai ter menos pontos de interação entre as duas superfícies quando estão em movimento. Né? Uma vez que ela para, ela vai tentar encaixar novamente uma superfície na outra. E isso faz com que o atrito inicial, aquele atrito que você coloca o objeto em movimento, vai ser maior do que o atrito de quando ele já está em movimento. Nós físicos percebemos essa diferença, tá? E nós decidimos classificar o atrito de duas formas. E é por isso que aparecem aqueles dois atritos lá, porque o atrito ele pode ser estático ou dinâmico. Estático é quando não ocorre movimento e dinâmico é quando ocorre o movimento. Então, o atrito estático ele aparece aí quando você não consegue mover o objeto, tá bom? Quando é difícil de mover o objeto. E a partir do que ele começa a se movimentar, nós estamos tratando de atrito dinâmico, né? Então, são dois atritos diferentes, em que um é maior do que o outro. Aí eu pergunto para vocês, qual que é maior do que qual? Nenhuma tentativa? Muito bem, o estático é maior, beleza, com certeza o atrito estático é maior do que o dinâmico, né, porque as superfícies estão encaixadas. Gente, atrito dinâmico também pode ser chamado de atrito cinético, tá bom? Dinâmico e cinético, lembra que cinético vem da cinemática, que significa movimento, então tanto faz usar essas duas palavras aí, vocês vão ver ou Mi-D, né, que é o Mi de atrito dinâmico, ou Mi de atrito cinético, né, então vai ter um Czinho, tá bom? Então, você tentou mover sei lá, o sofá, né, aí da sua casa. O que aconteceu? Primeiramente, né, enquanto o corpo, né, não entrava em movimento, a força de atrito, ela se igualou à sua força que você estava fazendo. Por quê? Se eu analisar o conjunto como sendo a força resultante zero, ou seja, o objeto e você não estão se movendo, se vocês não mudam o seu estado de movimento, então a força resultante sobre todo mundo, que continua em repouso, é zero. Se essa força que envolve todo mundo, a força resultante é zero, então eu posso afirmar plenamente que quando você faz uma força sobre essa superfície, né, sobre esse bloco, esse objeto, esse corpo, com certeza vai ter uma força de atrito que está se opondo à sua força. E já que nenhum se mexe, eu posso afirmar plenamente que eles são iguais. Então a força de atrito estático, ela sempre vai ser igual à sua força aplicada. Tá? Desde que tudo esteja parado em repouso. Tranquilo até aí? Oi, André. Opa, Jairo. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bom?
Peço licença aqui para entrar um pouquinho na sua aula. Tranquilo. Parabéns aí pela aula muito bacana. Dar um bom dia aí para os alunos. E aí, gente, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem, viu? Vou até mostrar meu rosto aqui para que vocês possam me ver, matar um pouco a saudade aí, né? Tá certo? Bom dia para vocês, viu, gente? E, André, eu quero propor uma dinâmica aqui nesse restinho de aula. Faltam 10 minutos. Sim. Eu quero quebrar o protocolo aqui e abrir o microfone, abrir o aluno que quiser abrir o microfone para ter um diálogo aí contigo, tirar alguma dúvida, entendeu? Eu quero dar essa permissão aí, tá bom, pessoal? Quem se sentir à vontade, quiser desmutar o microfone aí e interagir aí, tirando alguma dúvida sobre força de atrito, sobre força normal, tendência de movimento, atrito estático, atrito dinâmico. Então, vamos fazer essa interação aí com áudio. Tá joia, André? Tranquilo, eu tô aqui quando... Só Maravilha. falar aí, a gente conversa. Eu vou então, seguindo, né? Tá certo. Então, tá liberado aí, viu, pessoal? Quem quiser falar, no momento oportuno aí, faz a pergunta para o professor e o professor vai respondendo. Vamos ver como é que vai funcionar. Obrigado, gente. Uma boa aula para vocês aí. Eu tô acompanhando aqui, hein? A gente pode fazer esse teste, mas acho que esse pessoal aí tem maturidade, sim, sem problema. Pelo menos eu nunca tive problemas, né? Não me façam passar vergonha. 190 pessoas na live. Vamos lá. Tá me ouvindo? Sim, gente, eu vou postar o slide hoje. Opa, tô ouvindo. Quem foi que falou? É o Só que Endel. não consigo ver quem fala. Endel. Quem? Endel. Endel, beleza, tamo junto. Tem alguma dúvida aí, cara? Ó, duas. Eu não entendi direito o que é tendência. Muito bem. E a outra? Nas aulas estava falando sobre a... Não é tipo a força, mas a velocidade em que o objeto desce ou sobe. E eu queria saber se isso é a... Como é que fala, velho? Se é... Ih, agora eu não sei. Buguei. Tudo bem, calma, vamos uma de cada vez. A primeira questão da tendência, né? Então, veja bem, quando é que aparece a tendência de movimento? Quando não há movimento, tá? Não há movimento, mas existe uma tendência. Então, fazendo um experimento bem fácil aí, você empurrando a parede aí do seu quarto, né? Então, você faz uma força na parede e a parede faz uma força de reação sobre você. E veja que nenhum dos dois se movem, tudo bem? Então, quando não há movimento, existe uma tendência de movimento. Digamos que você fosse um cara, né, muito forte, né, sei lá, ficasse com raiva, se tornasse o Hulk, né, e aí Verdão empurrasse a parede, o que ia acontecer? Você ia conseguir empurrar a parede, não ia? E aí ela ia entrar em movimento, tudo bem? Mas antes de você virar o Hulk, você já consegue dizer para onde a parede iria se você estivesse empurrando ela? Ela não vai para lugar nenhum, eu que vou para trás. Mas se você... calma, vamos lá. Se você fosse o Hulk e conseguisse quebrar a parede, né? Sim. Ela iria para o outro lado, sim? Para o lado que você empurrou, certo? Então a tendência é que a força mais fraca vá para o outro lado? Não, calma. A tendência seria que a parede andaria para o outro lado. Ela andaria, ela entraria em movimento, né? De acordo com o que você empurrou, certo? Mas isso não acontece. Por quê? Porque a gente é fraco, né? A gente é fraquinho, a gente não consegue empurrar a parede. Então, por que a parede não se move? Porque existe uma força de reação que me empurra para trás. Tanto é que foi isso que você falou, né? Se você tentar empurrar a parede, né, você provavelmente vai para trás, né? Que a parede te empurra para trás. Né? E ela te empurra com a mesma intensidade que você empurrou ela. Né? Por quê? Porque é um par de ação e reação. Você faz uma ação sobre a parede e existe uma reação sobre você. É claro que a parede, né, a gente está falando aí da força de contato propriamente dita, mas a gente pode trocar a parede por um objeto, por exemplo, um armário, né, um objeto solto, né? Então, quando você empurra um armário e não entra em movimento, não consegue se mover, é porque as forças se anulam. Você faz uma força de ação sobre o armário e existe uma força de reação sobre você. E ninguém consegue se mover porque as forças estão se anulando. É um par de ação e reação. Tudo bem? A força de ação é a força que você faz, e a força de reação, nesse caso do armário, é a força de atrito, que sempre vai apontar no sentido contrário ao movimento. Aí você fala, no sentido contrário ao movimento, mas peraí, a gente não está parado?
Sim, a gente está parado. Então não tem movimento. Então, para onde que o atrito vai apontar? Ela vai apontar contrário à tendência de movimento. Então, se você empurra o armário para a direita, qual que seria a tendência dele? Era ir para a direita. Então, a força de atrito vai apontar no sentido contrário à tendência do movimento. Ou seja, empurrando você para a esquerda, no sentido contrário. Entendeu? Oi, André. A tendência do movimento? Entendi. Opa, Jairo, se quiser me ajudar... Não, então, eu estou pensando aqui porque esse assunto é muito bacana, né? E aí a gente, dialogando aqui, os alunos vão entendendo também. Para entender essa questão da tendência do movimento aí, a gente pode pensar num carro parado numa rampa, né? Na calçada de casa. O carro está com o freio de mão puxado, né? Está parado, beleza. O carro está parado. Mas, se a gente perguntar para qualquer um, se soltar o freio de mão, para onde que esse carro vai? Né? O carro vai descer. Então, tem uma tendência natural do carro descer. Logo, se a tendência natural do carro é descer, para onde que aponta a força de atrito? Né? Contrária a esse movimento. Uma pessoa empurrando a parede, se fosse possível, igual você falou, se o Hulk conseguisse empurrar a parede ali, para onde que ela iria? Ela iria cair para frente. Então, a força de atrito está para trás, né? Perfeito, exatamente. E aí, gente, mais alguém aí com dúvida? Bora lá, vamos participar. Aproveita o momento aí. Lucas, Agatha, Arthur, Gabriel, é tanta gente, não tem nem como falar. Opa, Arthur. Então, eu tenho uma dúvida sobre força normal, que é assim, tem algumas coisas nos cálculos de física que eu tento não questionar, eu tento aceitar. Mas força normal, eu queria saber, no plano inclinado, a força normal sempre vai ser igual à força-peso? Não, veja bem, a força normal no plano inclinado, ela é igual a uma componente da força-peso. No caso é a PY, né, que a gente estava trabalhando lá, que a gente divide em PX e PY. Então a força normal ela é perpendicular à superfície e vai ser proporcional à componente da força-peso, né? Eu posso mostrar isso aqui para vocês num gráfico. E que bom que você fez essa pergunta, porque a gente já ia falar de plano inclinado mesmo. Vocês conseguem ver aqui meu simulador? Sim, dá dando para ver. Aqui, ó, nós temos um plano inclinado, tá vendo? Então, aqui nós temos que a caixa vai deslizar, e a força de atrito, ela impede que a caixa deslize. Então, ela aponta no sentido contrário à tendência do movimento. Mas repare que a força normal aqui, ela não tem a mesma intensidade, no caso que ele colocou FG, né, que é a força da gravidade. Eu não gosto muito desse termo, prefiro força-peso. Então perceba que a força normal não tem a mesma intensidade da força-peso. Isso porque a gente está tratando de um plano inclinado. Agora, se o plano não fosse inclinado, que é na horizontal, como a gente está dizendo, veja que é exatamente igual. A força-peso tem a mesma intensidade da força normal. Tanto é que quando a gente vai calcular a normal, né, a gente coloca aí que é M vezes G, né, que é massa vezes gravidade, que seria o cálculo da força-peso. Diferente no plano inclinado. Eu quero que vocês percebam que à medida que eu vou inclinando esse camarada, a força normal ela vai diminuindo. Vocês conseguem ver que a força normal vai diminuindo? Porque a força de contato entre as duas superfícies também vai diminuindo. Até que se eu inclinar ele ao máximo aí, a força normal vai desaparecer. E é óbvio que não vai ter atrito entre as duas superfícies se eu inclinar aí ao máximo. Tudo bem? Então, no plano inclinado, a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Tudo bem? E à medida que eu vou aumentando a inclinação, perceba que ela vai diminuindo de tamanho. Então, lá no plano inclinado, sim, para calcular a força de atrito, eu vou ter que calcular aquela componente aí no eixo Y, tá bom? Consegui responder sua pergunta, Arthur? Sim, professor, obrigado. Beleza, mas a gente ainda não chegou no plano inclinado. Vamos tentar tratar na horizontal ainda a respeito da tendência do movimento, né? Que é quando você tenta empurrar um objeto, eu quero que vocês vejam ali no gráfico, ó. O cara tenta empurrar um objeto e não consegue. Se ambos não se movem, é porque a força de atrito empurra ele para trás com a mesma intensidade que ele empurra a caixa para frente, tá bom? A caixa só vai se mover quando a força que ele faz, esse FA, for maior do que a força de atrito que coloca ele ali na iminência do movimento. E eu já estou me adiantando, eu queria só terminar essa parte
que é para a gente fazer esse modelinho juntos aqui. Vamos lá. Então, existe isso e ela está variando, e ela está de acordo com a intensidade que você coloca sobre ela, tudo bem? E existe um segundo momento que a gente tem que analisar, que é a eminência do movimento. Tá? Então, você vai fazer força até que esse objeto comece a entrar em movimento. Então, existe um ponto ali que é exatamente quando a força de atrito ela é máxima. Tá? E essa força de atrito máxima, força de atrito estático máxima, é o que a gente chama de força de atrito de destaque. É a força que nós vamos usar para destacar o objeto do chão, literalmente. Tá? Isso acontece quando nós temos eminência do movimento. Veja que ainda não tem movimento, que ambos estão em repouso. Tá? Então, até aqui no desenho, você consegue até perceber aqui o exato momento em que estamos na eminência do movimento. E é claro que depois que o objeto entra em movimento, olha que interessante, a força de atrito diminui. Quero que vocês reparem na força de atrito lá, o FF lá. Ó. Veja que ela vai diminuir. Por quê? Porque o objeto já está em movimento. Aí nós estamos tratando do atrito dinâmico, que é o que ocorre quando os corpos estão em movimento. E a gente já chegou à conclusão de que ele é menor do que o atrito estático. Outra coisa que eu queria ressaltar é isso daqui, ó, que a intensidade de atrito estático, ela tem a sua intensidade variável. Ela varia desde zero, quando não tem movimento, né, e varia de acordo com a força que você coloca nele, que é a força de atrito estático máximo, até a iminência do movimento. Tudo bem? Então, a força de atrito estático, ela varia, geralmente ela é dada por um gráfico, tá? E esse gráfico, ele é uma ascendente. À medida que você aumenta a sua força, aumenta-se aí a força de atrito estático contra você, até que o objeto entre em movimento, e quando ele entra em movimento, nós temos o atrito dinâmico, em que a sua intensidade ela é constante. Tudo bem? Ufa, era só até que eu queria concluir. Aqui o gráfico, olha que bonitinho aí, ó. Esse é o gráfico aqui da força, nessa parte aqui é a região do atrito estático. Perceba que ela sempre vai ser maior do que a força de atrito dinâmico, que é uma constante, é uma linha reta na horizontal. Tudo bem? O gráfico pode aparecer desse jeito aqui e também pode ter esse formato aqui, ó, tendo essa elevação aqui com uma parábola para cima, né? Ou essa daqui, que é a que eu mais prefiro, né? Que é essa curvinha aqui para baixo. Você vai encontrar sempre do mesmo jeito. Então, viu um gráfico com essa característica é porque a força de atrito estático vai aumentando à medida que você aumenta a força de ação sobre o objeto. Até que chega no limite em que o objeto começa a se mover. Quando ele começa a se mover, aí nós estamos tratando de força de atrito dinâmico, né? E aí ela é sempre constante de mesma intensidade. Foi? Acho que já acabou já, na verdade. Aqui é a força de atrito no plano inclinado, que eu já falei para vocês, né? E aí eu vou fazer alguns exercíciozinhos. Mas tudo bem, a gente está ficando sem tempo. A força de atrito de viscoso também, de viscosidade. Bom, vou deixar vocês aí com esse mapa mental, tá? Encerrando a nossa aula. São 9h47. Não saiam ainda. Eu quero colocar aqui para vocês o link da nossa chamada, para a gente manter a nossa formalidade. E vou colocar aqui também o link para vocês da nossa atividade, tá bom? Porque vai demorar um pouquinho para eu subir a aula, que minha internet aqui ela é um pouco complicada, mas daqui a pouquinho eu já vou subir a aula lá para vocês no Classroom. Beleza? Professor, Oi. só mais uma coisa. Pois não. Parece meio besta, mas tipo assim... Não, ó, primeiro, nenhuma pergunta é besta, tá? Nenhuma. Toda pergunta merece uma resposta, tudo bem? Mas vamos lá, desculpe te interromper. Nas atividades eles estavam perguntando a velocidade do objeto. E eu queria saber se quando você descobre a velocidade do objeto no plano inclinado, ela é igual à força de atrito, ou não? Vamos lá, você está misturando duas coisas, velocidade e atrito. São duas coisas diferentes. Quando você vai fazer uma análise de força, uma análise vetorial, você considera apenas as forças envolvidas, tá? Então, lá nos exercícios de plano inclinado, né? Provavelmente você viu esse desenhozinho aqui. Opa, esse daqui, não é? Em que a força de atrito aparece sempre como uma força de reação à força Px, tudo bem? E aí ele pede a velocidade. Então, provavelmente você está tratando aqui de um movimento retilíneo uniformemente variável. Ou seja, esse bloco está deslizando cada vez mais rápido. Por quê? Porque a Px provavelmente vai ser maior do que a força de atrito aqui envolvida. Até aí tudo bem? Então, se esse objeto está em movimento retilíneo uniformemente variado, né, você consegue aí calcular a aceleração desse objeto, porque força é igual a massa vezes
a aceleração. E aí, se ele deu a velocidade, provavelmente ele deve ter dado o tempo também, a fim de que você descobrisse qual que é essa aceleração, para determinar aí qual que é a força resultante sobre esse sistema. Foi? Tranquilo? Tranquilo. Então vai meditando aí, vai meditando aí. Rafael perguntou ali, professor, para ser capaz de empurrar o objeto, sua força precisa ser maior do que isso? Mi vezes normal? É isso mesmo, mi vezes normal, né? Foi o que você escreveu, né? Beleza. Mas esse mi é o mi estático, é por isso que tem dois, o atrito estático e o atrito dinâmico. Então tem dois coeficientes, o mi estático e o mi dinâmico, tudo bem? Professor? Opa, pois não, Miguel. Bom, é porque o senhor mandou o link da atividade, aí eu quero saber se é para fazer, se ela vai estar na sala de física ou vai ter que puxar daqui. Vou sim, só que vai demorar um pouquinho, por isso que eu já coloquei aqui no chat para vocês, tudo bem? Ah, tá, tranquilo. Para vocês já irem se adiantando. É porque minha internet carroça aqui, até fazer o upload, tá E o perdido. senhor já recebeu seu aumento? Porque suas lives são incríveis. Quem me dera! O Jário está escutando, eu acho. Eu não escutei nada. Opa! Não, escutei sim. André, muito boa sua aula aí, parabéns. E parabéns pelo pessoal aí do primeiro ano, que bacana, eu fico muito feliz. Tá? E sempre eu quero interagir aqui contigo aqui para enriquecer aqui de alguma maneira, com alguma dúvida, para gerar a discussão e uma boa conversa. Eu gosto desse pessoal aqui, esse pessoal é bem maduro, pelo menos nas minhas aulas nunca me deu trabalho. Só para a última perguntinha, que a gente já está passando nosso tempo, o Caio perguntou aqui, ó, como eu descubro o atrito máximo? Então, o atrito é mi vezes normal. O atrito máximo é quando a gente está calculando com o mi estático. Então, basta substituir na fórmula ali, tá bom? E a gente consegue achar aí qual que é a força de atrito estático, que é a força de atrito máxima. Beleza? Como é que é? Tudo Força de bem. atrito é o que vezes a força normal? Isso, força de atrito é o mi vezes normal. Rapaz, você estava onde quando eu falei isso aqui? Vamos lá, e o mi ele pode ser estático ou cinético aqui no caso, né? Pode ser dinâmico também, a gente usa as duas Na palavras. atividade ele vai dar o valor do mi? Sim, provavelmente na atividade ele te dá o mi, né? Te dá a massa e aí você descobre qual que é a força de atrito. Entendi. Tá bom? Jairo, eu não sei se você me permite, nós temos aqui 88 pessoas, eu vou liberar o pessoal, e aí quem quiser ficar, só para fazer uns 2 exercíciozinhos aqui de exemplo, pode ser? Pode ser, tranquilo. Eu não vou demorar mais do que 5 minutos. Pessoal aí que quiser, fica à vontade para continuar com o professor, e quem tiver algum compromisso está liberado também, né? Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela aula, agradeço a companhia de vocês, tá? Já estão liberados. Ainda só um André, minutinho. Oi. eu vou ficando por aqui também, obrigado aí, viu? Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Eu que agradeço, Jairo, até logo. Falou, professor, adorei sua aula. Vai dar certo. Vamos lá. Quem vai ficar aqui comigo? Quem que vai ficar? Ah, você vai resolver agora? Vamos, vou fazer 2 exercíciozinhos aqui, e aí, já só para terminar, né, já que a gente chegou tão longe, tudo bem? Então vamos, tamo junto, só os fortes ficaram aqui, vamos lá. Sobre as forças de atrito, responda as questões justificando sua resposta. Então, como que isso vai ser cobrado para vocês, né? A primeira aí pergunta, né, a força de atrito é sempre contrária ao movimento do corpo? Certo ou errado? Errado. Quem acha que é certo, levanta a mão. Não, certo. Quem acha que é errado, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Por que? O bagulho é esse sempre, né? Porque não é sempre, né? Oh, perfeito. Toda vez que você vê um sempre, você desconfia, né? Beleza. Mas não é o sempre, não. É que ele disse que a força de atrito ela é contrária ao movimento. Não, ela não é contrária ao movimento. Ela é contrária à tendência do movimento. Lembrou disso? Olha, caraca. Foi? Ainda tá falando aí. Muito bem, na letra B diz assim, ó, um bloco está em repouso sobre uma superfície horizontal rugosa. Existe atrito entre o bloco e a superfície? Existe força de atrito agindo no bloco? Olha que pergunta capiciosa. Existe sim atrito entre os dois. O bloco está ali paradinho, né? Está ali em repouso. Vai ter atrito entre as duas superfícies? Sim, existe atrito, mas não existe força de atrito. Olha a diferença.
Uma palavrinha faz toda essa diferença. Existe força de atrito agindo no bloco? Não. Existe atrito entre as duas superfícies? Sim. Né? Então a gente tem que ficar ligado aí, ó. Não existe força de atrito porque não tem nenhuma força lateral aí, né? Tentando colocar ele em movimento. Beleza? A última aí pergunta aqui, o que é mais fácil, colocar um bloco em movimento ou manter um bloco em movimento? Essa é óbvia, né? A gente já sabe. É mais fácil aí manter ele em movimento. Tudo bem? Por conta do atrito dinâmico, né? Outra questão aqui para a gente calcular já, né? Veja que toda questão ele vai dar dois valorizinhos, que é o do Mi estático e do Mi dinâmico. A maioria segue esse procedimento, essa regrinha de bolo. Então vamos lá. Um bloco de massa de 20 quilos encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a superfície valem respectivamente 0,5 e 0,4. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo. Letra A. Aplica-se no bloco uma força de módulo 90 newtons, paralela à superfície de apoio. O bloco entra em movimento? Qual o valor da força de atrito no bloco? Então, como que a gente calcula a força de atrito no bloco? Força de atrito é μ vezes normal. Porém, ele está questionando se o bloco entra em movimento. Então, nós vamos calcular com um μ estático. Tudo bem? Usando o μ estático, que é o 0,5. Então, tá aqui, ó. A força de atrito máxima aguentada pelo móvel vai ser o μ vezes A normal. E esse μ é o μ estático, porque ele está em repouso. Tudo bem? Como é que a gente calcula a normal? A normal tem a mesma intensidade da força-peso, que é massa vezes gravidade. E aí ele já deu os valores para a gente, então vamos lá. O μ estático vale 0,5, a massa dele vale 20, a gravidade vale 10. Ou seja, a força de atrito estático máxima é de 100 newtons. Aí eu te pergunto, né? Aplica-se sobre o módulo de 90. Então aí, qual é a força de atrito do bloco? Ora, se a força de atrito é uma força de reação, e eu aplico uma força de 90 newtons, então a força de reação ela tem que ser de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Ou seja, se eu empurro o bloco 90, eu tenho que ser empurrado também com 90. Vocês concordam? Não sei. Então vamos lá. A força de atrito máximo que nós teríamos é de 100 newtons. Porém, eu só empurro o bloco com 90 newtons. E lembra que a força de atrito estático ela é variável de acordo com a minha força? Lembra disso? Sim? Muito bem. Se ela é variável, então, à medida que eu aumento a força aplicada, eu também tenho a força de atrito aumentando. Então, se eu apliquei apenas 90 newtons, o objeto permanece em repouso. E ele permanece em repouso com a força de atrito igual à força que eu estou aplicando, ou seja, a força de reação igual à de ação, que também é de 90 newtons. Beleza? E na letra B fala assim, ó, responda ao item anterior, considerando que o módulo da força agora seja 120 newtons. Bom, a gente já calculou o atrito estático, que é 100 newtons. Se eu aplicar 120 newtons, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai entrar em movimento ou vai ficar em repouso? Vai entrar em movimento. Vai entrar em movimento. Então, a partir de agora, ele quer saber aqui, ó, qual seria o valor da força de atrito no bloco quando eu empurro ele com 120 newtons. Ora, quando você empurra ele com 120 newtons, ele vai ser maior do que a força estática, então ele vai entrar em movimento e a gente vai usar o μ dinâmico. Né? Então, a força de atrito dinâmico vai ser o μ dinâmico vezes A normal. Foi aí? O μ dinâmico ele deu, que vale 0,4, e a normal a gente calcula como sendo aí massa vezes gravidade. Então, nós temos que a força de atrito dinâmica é de 80 newtons. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente usa o μ estático, a gente vai calcular qual que é a força de atrito de destaque. E aí a gente vai analisar se esse objeto vai ficar em movimento ou ele vai permanecer em repouso. Tudo bem? Se ele entrar em movimento, então a gente está tratando não mais de uma força de atrito estático, mas sim de uma força de atrito dinâmica. E aí a gente calcula usando o μ dinâmico. Foi? Então ele só se mexe, isso mesmo, Maria, ele só se mexe se a força for maior do que 100 newtons. Opa, Maria perguntou lá em cima, o que é? Maria Clara? Mas e se eu tiver alguém empurrando o bloco e a força se anular? Como assim, Maria? Sei mais o que era não. Quando você lembrar, você me fala. Beleza?
E aqui da força de arrasto, eu simplesmente passei o slide, né? Mas a fórmula é essa daqui, tudo bem? Que é a força de arrasto, né? A força de atrito viscoso, ela é proporcional ao objeto, ao formato do objeto, que é esse C, e proporcional à velocidade ao quadrado, tá bom? É assim que a gente calcula esse negócio. É muito raro, tá? Eu vou dizer assim, 10% dos exercícios cai isso daqui, essa formulinha. 10% dos exercícios. E aqui uma curiosidade interessante, né? Que a da Apollo, a reentrada, ela reentrou a quase 29 mil km por hora na atmosfera, né? E ela meio que vira uma bola de fogo, ela se aquece a 2.800 graus Celsius. É a mesma coisa permanecer num forno durante 9 minutos. Olha que interessante. Sim, o formato do objeto. Lembra que a gente fez um experimento entre a folha de papel amassada e não amassada? Qual que caía primeiro no chão? A que estava amassada. Então, depende do formato. É um valor numérico que ele vai te dar, tudo bem? Depende aí da dimensão, do formato do objeto, para ele ter interação com o ar.